Vou apresentar as 3 palestrantes de hoje. Doutora Normeide Pedreira, ela é infectologista pediátrica e professora de pediatria da UFES e responsável técnica pela clínica Servac. Vai ser nossa primeira palestrante. Doutora Isabel Carmen Freitas, que é endócrino pediatra e médica de adolescente, doutorado e mestrado em medicina e saúde pela UFBA, professora associada do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Bahia e professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Doutora Nilma Antas Neves, professora de ginecologia da UFBA e presidente da Comissão de Vacinas da FEBRASCO. Aproveitem bastante, as 3 são muito conhecedoras do tema, então eu queria chamar a doutora Normeide para começar a nossa apresentação de hoje. Boa noite a todos, gostaria muito de agradecer o convite. Estar aqui entre os GOs é uma honra para o pediatra, né? Estou representando a classe pediátrica da Bahia aqui junto a vocês. Então, é um tema que eu já trabalho há algum tempo. Eu sou responsável técnica por uma clínica de vacina em Feira de Santana há 21 anos. E eu gostaria muito que vocês se sentissem à vontade para perguntar tudo o que julgarem oportuno para a gente aproveitar esse momento para fazer uma discussão rica aí nesse tema. Então, que tipos de vacinas nós temos? Temos vários tipos, dependendo da tecnologia, dependendo da composição. E eu procurei simplificar um pouco e colocar para vocês, de acordo com os agentes imunizantes, nós temos vacinas feitas de vírus vivos e não vivos. Vivos são aqueles que foram atenuados para evitar que eles próprios causem doença, mas eles têm ainda algum poder de replicação. E se o indivíduo não tiver uma defesa muito bem estruturada, se ele não for imunocompetente, ele pode adoecer por conta dessa vacina. Já vírus não vivo ou inativado é aquele sem nenhum poder de replicação, o que faz com que ele não possa causar doença nenhuma, nem nos imunocomprometidos. O mesmo conceito vale para bactérias vivas e bactérias não vivas. Então, o mais importante para vocês é essa parte aqui, porque vocês têm a gestante aos cuidados de vocês e a gestante, ela não pode usar as vacinas de vírus vivos atenuados. Por que ela não pode usar? Porque ela corre o risco de desenvolver a doença por esse patógeno vacinal e, com isso, levar algum dano fetal, seja teratogênese ou seja indiretamente pela própria doença que ela possa apresentar. Então, lembrar que as vacinas não vivas, elas não têm nenhum potencial de causar doença. E temos outros conceitos aqui de vacinas conjugadas, são vacinas que são feitas de polissacárides, de cápsulas, principalmente das bactérias encapsuladas, hemófilos, meningo e pneumo. Essas cápsulas tem seus polissacárides que vão definir os sorotipos. A vacina é feita com eles, mas ela não tem uma imunogenicidade muito boa. Então, se conjuga uma proteína, que tem vários tipos de proteínas para essas vacinas, e a partir dessa conjugação, é como se turbinasse essa vacina para ela dar uma proteção mais duradoura, para ela dar uma proteção em idades mais tenras, abaixo de 2 anos de idade, porque as polissacárides só protegem acima dos 2 anos. E uma tecnologia mais moderna, as vacinas recombinantes, que são por manipulação do material genético mesmo, dos micro-organismos. Aí nós temos a hepatite B, a HPV e a meningocócica B, que é a vacina mais recente desse grupo de recombinantes. De acordo com o tipo de vacina, nós também vamos ter reações adversas mais frequentes ou menos frequentes, porque
nós temos aquelas de micro-organismo vivo ou atenuado, que pode causar eventos graves em imunodeficientes e em pessoas que têm fatores individuais de predisposição que são ainda desconhecidos e que são chamados idiosincrasias. E aquelas não vivas, elas podem causar eventos adversos que são mais relacionados à deposição de imunocomplexos. Então, são pessoas que, com repetidas doses dessas vacinas, como exemplo, tétano e difteria, que são as mais comuns, elas produzem muito anticorpo e vai haver uma deposição desses anticorpos que vão causar esses imunocomplexos. Desculpe. Então, lembrando, sempre eu vou estar focando mais na de vírus vivos, porque eu considero que para vocês, para essa plateia, é a mais importante. Então, as vacinas de vírus vivos atenuados têm um risco teórico fetal e um risco de desenvolver doença em imunocomprometidos, por isso estão contraindicadas nessa situação. Quais são essas vacinas de vírus vivos atenuados? Tríplice viral, que envolve sarampo, cachumba e rubéola, a tetraviral, que são as mesmas adicionadas de varicela, febre amarela, antipólio oral e a de bactéria viva, que é BCG. Então, essas vacinas, elas estão contraindicadas nessa situação. Então, o que fazer se essas pessoas entram em contato com esses patógenos? Na situação de pós-exposição, a gente faz sempre a imunização passiva. Então, se um imunodeficiente ele entra em contato com varicela, ele não pode receber a vacina, então ele vai receber a imunoglobulina contra a varicela zoster, sempre que entrar em contato, repetidas vezes se for necessário. E os eventos adversos pós-vacinação, eles são descritos como qualquer ocorrência médica indesejada que após a vacinação e não necessariamente com uma relação causal com aquele imunobiológico, ele surge sob a forma de sintoma ou de doença ou de achado laboratorial anormal. Então, nós temos leucocitose, nós temos algumas alterações em transaminases, em algumas alterações laboratoriais secundárias à vacinação. Esses eventos adversos, eles podem ser inesperados e eles podem já ser esperados. Então, existem vacinas que nós já sabemos de antemão que vão causar febre, que vão causar dor local, edema local, convulsões febris, que podem causar um episódio hipotônico hiporresponsivo, como a vacina de difteria, tétano e coqueluche de células inteiras, que tem um potencial de causar anafilaxia e outros. Então, e temos ainda uma outra classificação quanto à sua gravidade. Eles podem ser não graves, são eventos leves que vão desaparecer em 24, 48, máximo de 72 horas, ou graves, que são aqueles que requerem internação por pelo menos 24 horas, ou que prolonga a hospitalização prévia do paciente. Esses eventos adversos graves, eles vão causar uma disfunção significativa, temporária, ou uma sequela. Também podem causar anomalias congênitas, se for no caso da gestante, pode causar risco de morte e pode, inclusive, causar a morte. Felizmente, esses eventos adversos graves são muito raros mesmo, e que a gente praticamente não vê, a gente encontra mais descritos em livro, mas eventualmente tem um artigo publicado descrevendo esses eventos. Aqui nós temos um evento adverso à vacina BCG, que é mais exuberante, é maior do que o habitual, do que a lesão habitual de BCG. E aqui um eritema extenso com induração de um bebê que recebeu uma vacina contra a hepatite B. Então, os eventos adversos, eles podem ocorrer por vários motivos.
Então, nós temos os fatores relacionados à vacina. Então, se a vacina é viva ou não viva, se ela tem uma cepa mais virulenta ou menos, se o meio de cultura de organismos que foi empregado para fazer aquela vacina e como foi feito esse processo de inativação ou de atenuação, o uso de adjuvantes. Então, as vacinas que usam adjuvantes, principalmente aquelas que contêm alumínio como adjuvante, têm um potencial maior de causar reações adversas locais, como eritema, induração, dor local e como também reações mais extensas por deposição de imunocomplexos. Também são usados estabilizantes, conservantes, que podem interferir nas reações adversas vacinais e ainda o lote da vacina. De vez em quando nós temos aí o anúncio de que está sendo retirado um lote de circulação porque ele está causando mais reação adversa. E quando se vai analisar esse lote, ele sempre tem algo que está relacionado a alguma coisa na sua composição ou no seu processo mesmo de produção da vacina. Outros fatores são relacionados aos vacinados. Quem está recebendo a vacina? Quem é esse indivíduo? A idade dele, o sexo, o número de doses. Então, nós sabemos que os idosos, por exemplo, eles têm uma fragilidade capilar maior. Então, injeções intramuscular nos idosos podem levar a reações adversas locais mais importantes. Nós sabemos que o número de doses pode também aumentar se forem doses repetidas, que tenham alumínio na sua composição como adjuvante, vai aumentar também o risco. Se a pessoa já teve um evento adverso a uma dose anterior, o risco de ter um evento adverso a essa nova dose também é maior do que na primovacinação. Se tem alguma doença concomitante, se é alérgico, se tem doenças autoimunes ou se tem alguma imunodeficiência. Faltou um izinho aqui. E tem os fatores relacionados à administração, que geralmente são os conhecidos erros vacinais, que vão dar mais reações adversas. Então, usar uma agulha ou uma seringa inadequada, inocular o imunógeno numa via inadequada, no local inadequado. Então, a vacina intradérmica, subcutânea ou muscular, trocar de via. Por exemplo, eu atendi um bebê uma vez que recebeu um BCG intramuscular na coxa, quando era para fazer intradérmico em inserção de deltoide. Então, são situações que têm um risco de causar uma maior ocorrência de eventos adversos. E aí nós temos vários tipos de eventos adversos. Desde reações locais, que costumam ser mais leves, como vermelhidão, calor, endurecimento, dor, edema com ou sem dor, não necessariamente o edema é doloroso. Comprometimento da movimentação do membro, é comum quando tem vermelhidão e induração. Prurido, a vacina contra HPV é uma das que mais causam prurido. Nódulo local, que provavelmente essas reações locais são secundárias a componentes mesmo da vacina, e o alumínio é o mais implicado. Pode haver ainda o abscesso estéreo, que é o abscesso frio, que é por inoculação em subcutâneo em vez de ser intramuscular, ou não a inoculação completa, mas extravasamento do imunobiológico para tecido celular subcutâneo. E tem o abscesso quente ou séptico, que é aquele secundário à infecção bacteriana por alguma medida que não foi adequadamente tomada e que levou a um inóculo bacteriano durante a aplicação. Temos as reações sistêmicas, que são mais comuns na infância do que na vida adulta. Também as crianças recebem um número maior de vacinas, elas também têm uma oportunidade maior de ter reação adversa. E aí as sistêmicas são febre, astenia, hiporexia, é muito comum hiporexia logo depois da vacina, sonolência, irritabilidade, podem ter ainda convulsão, episódio hipotônico hiporresponsivo,
encefalopatia e as reações de hipersensibilidade. E temos as síncopes vasovagais, que para vocês são muito importantes, porque elas ocorrem mais em mulheres e mais em adolescentes, e elas podem se caracterizar por ansiedade, dispneia suspirosa, desmaio, que é aquela paciente que subitamente fica pálida, desmaia, e aí a gente pode verificar, acompanhar, tem que... Oh, passei demais. Temos que aguardar 1 a 2 minutos e aferir a PA e acompanhar essa PA para ver se essa paciente vai precisar instalar uma venóclise, porque se houver hipotensão, temos que instalar uma venóclise. E temos as reações de hipersensibilidade daquela classificação de Gel e Cumbs, que são a tipo 1 anafilática, que é mediada por IgE. Então, o paciente começa com edema periorbitário, edema em lábios, começa com pigarro, com tosse, dispneia, e ele vai evoluindo. Também pode ter urticária grave, aí, mediada por IgE também, e isso pode estar relacionado a qualquer componente da vacina, não só aos agentes imunizantes. Temos a tipo 2, que é ligada à formação de anticorpos. Os anticorpos, eles vão se ligar às células e vão levar à sua destruição. E esse mecanismo, ele pode ocorrer após vacinas virais e causando encefalomielite disseminada aguda ou até mesmo a síndrome de Guillain-Barré, que é tão temida com a vacinação. E temos as reações de tipo 3 localizadas, ou fenômeno de Artus ou Artis, né? Se referem das duas formas, ou então generalizadas, que é a doença do soro. Então, eu vou mostrar para vocês umas fotos dessas reações aí. Ainda a reação de hipersensibilidade tipo 4, que já é uma hipersensibilidade tardia com envolvimento de linfócitos T citotóxicos, que são direcionados contra o próprio organismo na presença de fatores individuais de suscetibilidade. Outros são decorrentes de fatores genéticos, como a narcolepsia. Nós tivemos, alguns anos atrás, uma vacina contra a influenza que não foi usada no Brasil e que deixou algumas pessoas dormindo por muito tempo. Para quem estava cansado de plantão, era até uma boa, né? Dormir mais um pouquinho. Mas dormiram bastante e se investigou, e foi essa vacina chamada Pandemrix, que foi uma cepa nessa época com um adjuvante diferente do que era usado atualmente. Não chegou a ser usada entre nós. E os eventos idiosincrásicos, que dependem de fatores da própria pessoa e que tem mecanismos desconhecidos, como, por exemplo, a doença viscerotrópica após a vacina contra a febre amarela, que também essa doença pode estar relacionada à imunodeficiência. Aqui nós temos a hipersensibilidade, então nós temos aqui uma urticária acentuada, aqui uma reação de Artus ou Artis. Note-se que é uma reação extensa, endurecida, eritematosa e que dói bastante, dá a impressão que o braço está muito pesado, dá aquela sensação de queda, de que o braço está caindo. Eu já tive essa, não é muito agradável. Eu tive com a vacina DT do Ministério da Saúde alguns anos atrás. Depois, quando foi lançada a DTaP, a DTPA celular, eu tomei, não tive absolutamente nada. Eu tive artrite só com a vacina DT do Ministério da Saúde. Aqui uma criança com um angioedema, e aqui são placas eritematosas que elas podem confluir e formar uma reação maior assim de deposição de complexo imune, ou elas podem ficar só assim. Essas placas, elas são muito comuns com a vacina antipneumocócica. A gente vê muito essas placas. E as vacinas que vocês mais utilizam no dia a dia, nós temos aqui como principais reações
locais para DTPA, que agora é recomendada na gestação, dor e aumento da sensibilidade em 50% a 85% dos casos. Eu tomo de 10 em 10 anos, já tomei 2 vezes e não senti absolutamente nada. Então, eu estou no meio desses, pelo menos 15% a 50% que não sente nada. Edema e eritema, 25% a 30%, edema acentuado apenas em 2%, e reações sistêmicas bem baixas, 0,5% até 7% com febre, cefaleia, irritabilidade, sonolência, perda do apetite, vômitos e linfonodomegalia são bem pouco frequentes. A hepatite B, reação local de dor, 3% a 29%, em duração rubor de 0,2% a 17%, eventualmente abscessos, na maioria das vezes por erro de técnica, e reações sistêmicas, febre 1% a 6%, fadiga, tontura, cefaleia, irritabilidade e desconforto gastrointestinal leve de 1% a 20% para a hepatite B. HPV, mais ligada a dor, edema e eritema moderados, reações sistêmicas, febre maior ou igual a 38 em 4 a 4,9%, bem baixinho, cefaleia, gastroenterite, síncope, principalmente em adolescentes e adultos jovens. Influenza são reações pouco frequentes também, locais, dor, eritema em duração, 15% a 20%, e abscessos secundários à infecção. Infecção por inóculo durante a aplicação. E sistêmica, febre, mal-estar, mialgia pode ocorrer com a vacina de gripe, mas é transitória, começa entre 6 e 12 horas pós-vacinação, 24 a 48 horas já desapareceu, já melhorou. Então, essas foram as nossas referências para essa aula. Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos pós-vacinação, Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, do CRIE, e o de Normas e Procedimentos para Vacinação. E eu gostaria de agradecer a atenção e falar para vocês que o meu livrinho aqui está sendo publicado, a consulta pediátrica pré-natal. Muitos GOs desconhecem que o pediatra faz essa consulta, mas ela é muito importante, ela surge para auxiliar vocês. Então, é muito importante que vocês se aliem aos pediatras, encaminhem suas gestantes no 3º trimestre, para que elas possam usufruir de um outro lado da consulta pré-natal, que é especialmente voltado para o bebê. É claro que vocês fazem um pré-natal voltado para o binômio, mas a gente tem que ter um olhar diferenciado para o bebê. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, agradecer ao convite, né? E é sempre bom ter uma oportunidade para falar sobre a adolescência. A gente não pode nunca perder essa oportunidade, né? Temos que nos aproximar bastante nas questões da adolescência, tanto a pediatria quanto a GO, a gente precisa estar junto nesse processo, né? Então, o que é que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês? A primeira questão, a dificuldade da vacinação das nossas adolescentes. A maior parte dos responsáveis delegam para os próprios adolescentes realizarem esta vacinação. E nós, geralmente, perguntamos de forma errada, porque a gente pergunta aos responsáveis se a adolescente tomou todas as vacinas, quando, na verdade, deveríamos estar checando o seu cartão vacinal para ver se esta vacinação está de acordo com o calendário vacinal vigente, que na adolescência vem sofrendo mudanças nos últimos 2 anos. Então, é muito importante que a gente cheque o calendário para poder ver se existe ou não uma atualização vacinal. Nessa fase, há uma maior independência, uma maior autonomia, um sentimento de invulnerabilidade, que faz com que tenham dificuldades para ter horários para vacinação. Nem sempre as clínicas atendem aos horários necessários para esse processo, não é? Eles têm uma dificuldade para entender o tempo, então esse sentimento de invulnerabilidade
faz com que muitas vezes o presente não seja o agora, e sim seja algo mais em um tempo diferente do nosso, né? E ainda há muito desconhecimento dos profissionais de saúde em relação ao calendário vacinal da adolescente. Então, é importante que a gente se capacite para essas mudanças e que sempre que orientemos vacinas, registremos como uma prescrição médica. Ou seja, não podemos simplesmente falar de boca que precisa tomar aquelas vacinas. É necessário prescrevê-las para dar, inclusive, um aspecto de legalidade, um aspecto de compromisso e de responsabilidade com a vacinação. Eu trouxe para vocês 3 calendários, até para a gente poder discutir um pouquinho qual seria o melhor, né? O primeiro deles, o calendário obrigatório na saúde pública, que é o calendário do Programa Nacional de Imunizações, que diz que na adolescência nós deveremos checar a vacina da hepatite B, para ver se tomou as 3 doses. As adolescentes acima de 17 anos, algumas delas não tomaram, porque a vacinação ainda não era obrigatória nesse momento. Temos que checar se tomaram uma dose da vacina febre amarela. Mais recentemente, se tomaram a vacina antimeningocócica tipo C, que é recomendada agora de 11 a 14 anos. Temos que checar se tomaram a tríplice viral, que a recomendação agora são 2 doses, antigamente era apenas uma, e ainda checar se a vacina DT foi dada nos últimos 10 anos. Então, é importante que a gente cheque essas vacinas para garantir se elas foram dadas, né? Quando nós vamos para o calendário da SBP, o que é que aparece de novo? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que aos 14 anos de idade seja feito um reforço com a DPT celular. Ou seja, na Sociedade Brasileira de Pediatria, nós já estamos recomendando a DPT celular e a gente vai entender o porquê dessa orientação e não mais apenas a DT, como o Programa Nacional recomenda. Também a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, por volta dos 11 anos de idade, que façamos um reforço da vacina antimeningocócica, porém agora com a meningocócica quadrivalente, também chamada de meningo ACWY, e não apenas a meningo C, que é recomendada no Programa Nacional de Imunizações. Além disso, a Sociedade Brasileira recomenda que chequemos se o adolescente tomou a vacina da hepatite A em 2 doses, a vacina antivaricela, que é até os 13 anos em 2 doses, a partir dos 13 anos em 1 dose apenas. Então, observemos que a SBP recomenda mais vacinas. E também a vacina da dengue para aqueles acima de 9 anos, né? Para as meninas que tenham sorologia prévia confirmada para a dengue. Então, observemos que novas vacinas surgem, né? E agora vem o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, o calendário já definido para 2018-2019, que traz as recomendações diferentes, não é? Que seriam ainda a questão relacionada à vacina meningo B, que a SBIM recomenda 2 doses. Além disso, todas 3, tanto SBIM quanto a SBP, quanto o Programa Nacional de Imunizações, recomenda a vacina HPV. A única diferença está no número de doses, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Programa Nacional de Imunizações ainda concordam com 2 doses. A SBIM recomenda 3 doses. E por que temos, assim, essas divergências, até para que a gente possa escolher qual o melhor calendário para a nossa adolescente, né? É importante a gente entender os fatos para que a gente possa definir o melhor calendário. Então, a nossa doença meningocócica, ela teve mudanças ao longo dos últimos anos com a vacina meningo C dada para as criancinhas. Os adolescentes representam hoje o segundo grupo de mortalidade por doença meningocócica no nosso estado, porque nós conseguimos reduzir bastante a doença meningocócica em crianças abaixo de 5 anos, porém, reduzimos muito poucos casos na doença meningocócica envolvendo adolescentes e adultos jovens. Então, precisamos rever o nosso esquema de vacinação antimeningocócica.
E o que é que acontece com o perfil da doença meningocócica no Brasil? Né? O período de 2010 a 2014, a maior parte dos casos tem etiologia ignorada. Então, nós não podemos nem dizer no Brasil que o meningo C prepondera, porque a maior parte dos casos são ignorados. Dentre os que nós sabemos, o meningo C realmente domina o processo e vem caindo, como eu falei, por conta dos menores de 5 anos que já estão sendo adequadamente vacinados com o meningo C. O que aconteceu em relação ao meningo B é que ele teve uma elevada e depois ele se manteve estável. Em outros países, a gente observa que há uma elevação dos casos de meningo B com a vacinação para o meningo C. Né? Ele passa a se sobrepujar porque a taxa do meningo C começa a cair. E temos ainda a elevação do meningo W, uma discreta elevação e uma desaceleração do meningo Y. Então, a gente diz que realmente nos preocupamos em saber a verdadeira etiologia desses casos, porque ainda não conseguimos saber no nosso país e precisamos, portanto, ter uma atenção especial para que a gente possa ter uma política pública mais definida. Mas não tenha dúvida que os estados com melhores vigilâncias epidemiológicas já mostram o aumento do número de casos de meningo B, apesar do meningo C ainda ser o preponderante. A outra questão que eu trouxe para vocês é exatamente a vacina HPV, 2 ou 3 doses. O que é que seria o melhor, né? A bi ou a quadrivalente, né? Então, a gente já sabe, os resultados são bastante promissores com a vacinação em relação à administração em 2 doses da vacina. Porém, ainda há uma pergunta em aberto, a questão das neoplasias a longo prazo, por conta da falta de estudos de longo prazo relacionados com a vacina HPV em 2 doses. Então, em 3 doses, nós já temos esta documentação, mas em 2 doses, nós ainda não temos esses estudos em longo prazo. Então, parece promissor, mas ainda essa questão é em aberto, né? Então, observemos que a vacina quadrivalente mostrou-se bastante superior em relação à bivalente na prevenção das verrugas genitais e é muito importante respeitar o intervalo entre as doses. Na saúde pública, as nossas adolescentes esquecem de tomar a 2ª dose. Sabe como é? E aí vai tomar dali a 1 ano, quando deveria estar tomando com intervalo de 6 meses. Então, a gente tem que ter esse cuidado para respeitar esse número de doses, porque se a pergunta ainda é aberta com 2 doses, imagine com 2 doses tomadas em intervalos irregulares, né? Então, precisamos ter esse cuidado nessa observação. Em relação à vacina da dengue, né, ainda se pergunta se há benefícios, e a gente diz que na saúde pública, não tenha dúvida que nas regiões de elevada endemicidade para dengue, como é o caso do nosso estado, como é o caso da região Nordeste, a gente realmente tem que pensar nessa vacina, apesar de saber que ela pode estar associada com o risco de adoecimento pela dengue, e por isso a recomendação para que existe a sorologia prévia para a dengue. Porém, alguns trabalhos já mostram que essa vacina deverá fazer parte de programas públicos, porque nós precisamos dar outro olhar. Se é possível prevenir formas graves, temos que correr riscos, porque isso sempre ocorre com vacinas de vírus atenuados. Então, é muito importante a gente ter essa atenção. A outra vacina que eu trouxe, como nós vimos, tem a DT e a DPT acelular. A doutora Normeide fez o comentário das reações adversas relacionadas à vacina DPT. Sempre foi uma vacina muito temível. E mesmo quando a gente tira o componente pertussis, a gente ainda vê os efeitos colaterais associados aos toxoides, né? Difitérico e tetânico. Então, é uma vacina sempre que nos preocupa e onde temos doenças que precisam ser protegidas, porque são doenças graves, com taxas de letalidade importantes, tanto a difteria quanto o tétano. O que é que aconteceu de importante para que a gente pense na vacina DPT acelular, não é? Nos Estados Unidos, o CDC documentou um aumento do número de casos de coqueluche em adolescentes e adultos.
A maior parte das criancinhas pequenas que foram infectadas pela Bordetella pertussis tiveram contato com outros membros da família que tinham coqueluche, ou seja, adquiriram essa doença através dos seus familiares, e muitos desses familiares eram irmãos adolescentes. Adolescente vive em grupo, e grupo é uma das características para a transmissibilidade dessa doença. Então, é muito importante esse cuidado, né? Também no Brasil, ocorreu o aumento dessa doença, segundo os dados do Ministério da Saúde, né? Olhe que os casos saltaram de 605 para 6.368. A doença ocorre em surtos, provavelmente tivemos um surto de coqueluche nesse período. E o que é pior, não é? Também tivemos um aumento da mortalidade com o aumento da morbidade. Então, a gente precisa ter um olhar cuidadoso, porque coqueluche não é tão benéfica assim, e a gente sabe que, para a criancinha pequena, é um risco muito grande de sequelas neurológicas e também de morte por crises de hipóxia, e nos adolescentes responde por elevado absenteísmo, já que a doença tem um caráter subagudo e, consequentemente, pode tirar durante algum tempo as adolescentes da escola. Se na escola está ruim, imagine fora dela, não é? Então, a gente diz que temos que ter esse pensamento de evitar o absenteísmo, né? Em relação à tríplice viral, qual a importância dessa mudança para as 2 doses? Também o Brasil, não é, vive um surto de cachumba que se iniciou em 2016. São Paulo registrou o maior número de casos já vistos por essa doença. Então, é importante a gente lembrar que vivemos um surto de cachumba. Esse surto ocorreu principalmente com estudantes universitários. Ele se iniciou na Unicamp e com alunos que vieram do programa Ciências Sem Fronteiras, trazendo do leste europeu um vírus com características um pouco diferentes do que a gente estava acostumado a ver, um vírus com maior patogenicidade, né? Então, com isso, uma dose de vacina, cuja eficácia era de 80% a 90%, não foi suficiente, e daí a necessidade para a mudança para 2 doses, para se aumentar a eficácia. A cachumba também não é uma doença tão benéfica assim. Adolescentes têm um risco maior de terem meningoencefalite pelo vírus da cachumba. Também é uma doença que responde por absenteísmo, porque também tem caráter subagudo, e também é uma doença que pode estar associada tanto à oforite, né, quanto à infertilidade. Então, também temos que ter cuidado com o vírus da cachumba, porque é um vírus que se mostra realmente com características um pouco mais patogênicas do que o que ocorria no passado. Então, diante dessas considerações, eu não tenho dúvida que eu fico com o calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Imunizações, porque esse calendário segue à risca o que é preconizado para a prevenção, ou seja, conhecer o cenário epidemiológico e daí definir o que os estudos científicos já demonstraram que representa as melhores estratégias de prevenção. Então, a meu ver, a adolescente deve realmente receber as 3 doses da hepatite B, caso ela não tenha recebido, deve receber as 2 doses da hepatite A, caso ela não tenha recebido, deve receber 2 doses da meningo B, deve receber pelo menos uma dose da meningo quadrivalente, deve receber uma dose da varicela a partir dos 13 anos e 2 doses abaixo disso, deve receber DPT acelular e, caso tenha tido dengue, deve receber a vacina da dengue. Então, se a gente for analisar esse calendário, vocês vão ver que, não digo 100%, mas quase a totalidade das nossas adolescentes estão com atraso vacinal. Então, checar o cartão vacinal ajuda muito. Eu sou endócrino pediatra e médica de adolescentes. O que eu mais prescrevo em consultório se chama vacina. Então, a mãe garante de pé junto que tomou todas as vacinas. Quando a gente vai ver, sempre está faltando alguma, porque o calendário está em constante mudança. Então, muito obrigado pela atenção e vamos depois para a discussão para ver o que é que se apresenta. Bom, boa noite a todos, a todas que ainda não cumprimentei. Agradecer a Caio, nosso presidente,
a Márcia, a Sandra, da Comissão Científica. É um prazer sempre participar de eventos da SOGIVA, que é assim a minha sociedade do coração. Bom, então, para mim, coube falar sobre a vacinação de mulheres adultas, idosas e alguma coisa sobre a gestação. É claro que a paciente adulta, a mulher adulta, ela deve tomar as vacinas que não foram dadas durante a infância e adolescência, ou seja, completar aquele cartão vacinal que ela não tem ainda completo durante a adolescência, ou seja, checar o cartão. O que não está ainda completado, a gente vai completar nesse momento da fase adulta. Em relação às idosas, a gente vai ver que existem 2 vacinas que são características da idade acima de 60 anos. Ou seja, mesmo que ela já tenha completado a sua vacinação com as vacinas mais comuns, como vocês já ouviram, a gente precisa completar a vacina com essas 2 específicas da idosa. E da gestação também tem umas 3 características interessantes para a gente discutir. Bom, então o que a gente deve lembrar em relação à vacina de hepatite A e hepatite B na mulher, tentando puxar para a mulher da fase adulta? Lembrar que a hepatite A ela tem uma endemicidade intermediária, 50% da população adolescente ainda é susceptível e existe um risco maior de hepatite fulminante em adultos. Então, o que é que se diz? É claro que a hepatite A ela é mais, a mulher, no caso, se infecta mais durante a infância. Mas isso acontecia muito mais frequente quando nós tínhamos uma condição sanitária precária. Então, a maioria dos adultos chegavam na fase adulta já com um contato com o vírus da hepatite A, já tinha o IgG de hepatite A positivo. Mas só que agora, com a melhoria das condições sanitárias, uma boa parte dos adultos chega IgG negativo na fase adulta. E com isso pode se contaminar na fase aguda e aí então ter um risco maior de hepatite fulminante. É claro que aquele adulto que permanece nas zonas urbanas, que permanece numa situação sanitária favorável, pode nunca ter contato com o vírus da hepatite A. Agora, aquela nossa paciente que vai morar em Angola, que vai morar no interior, que vai fazer uma viagem longa por estradas, não sei quantos dias na estrada, comendo em posto de gasolina e coisas desse tipo, são pessoas que a gente tem que ficar mais atento em relação à vacinação de vírus da hepatite A. Se a gente quer checar se tem IgG positivo ou não, a gente pede anti-HVA e IgG. Se ela for positiva, significa que já entrou em contato com o vírus da hepatite A, não precisa se vacinar, mesmo que não tenha tido a doença, claro. E se for negativo, você pode discutir com ela a necessidade de tomar a vacina e aí seriam 2 doses, num determinado momento e 6 meses depois. No caso da hepatite B, a gente sabe o risco de cronificação 5 a 10% em adolescentes e adultos, todas as questões relacionadas à transmissão sexual, a alicate de unha, todas essas contaminações que nossas pacientes podem estar submetidas no dia a dia. Lembrar que a hepatite B é muito mais frequente no mundo do que o próprio HIV. Então, existem muito mais pessoas infectadas e que morrem por hepatite B do que por HIV. No caso da hepatite B, são 3 doses, 0, 1 e 6 meses. O teste da soroconversão deve ser feito apenas em grupos de risco, como nós, profissionais de saúde. Na paciente normal, comum do dia a dia em consultório, não é recomendado que se faça teste de soroconversão para todas elas. A gente deve fazer nesses grupos de risco. Ela pode ser usada na gestação, como a gente vai comentar, e só um reforço que para todos nós é gratuito, e para as mulheres ou para os homens, ou seja, é uma vacinação universal, gratuita, até 49 anos de idade no posto. De vez em quando eles esticam para 52, 53, vão dar uma esticada. É quando vai faltando vacina, aí diminui novamente para 49. Mas até essa faixa etária é gratuita, em qualquer posto de saúde, a mulher chega lá, mesmo sem uma prescrição. Quero tomar vacina de hepatite B, nunca fui vacinada, e ela é vacinada dessa forma. Como é que a gente faz o teste de soroconversão? Então, toma as 3 doses da vacina e faz a sorologia, que é o anti-HBS, após uns 30 a 60 dias. Se esse anti-HBS for menor do que 10, você faz um novo esquema com mais 3 doses, com dose dobrada, e aí repete novamente com 30 a 60 dias. Se permanecer esse anti-HBS menor do que 10, significa que ela não soroconverte. Então, ela é uma não respondedora.
essa paciente ela não vai responder mesmo, então você interrompe, você não vai fazer novamente outra vacinação. Está dentro mais ou menos de 5% dos casos de não respondedores. Agora, se essa sorologia foi realizada tardiamente, após 6 meses, então tomou as 3 doses da vacina, esqueceu de fazer a soroconversão. Nós aqui, por exemplo, profissionais de saúde, nunca fizemos para testar se a gente soroconverteu. E aí vai fazer agora. Aí, como já está muito tardio, existem alguns que podem negativar ou ficar muito baixo esse anticorpo. E aí, nessa situação, você não repete novamente logo as 3 doses. Você faz uma dose desafio. Você faz uma dose e aí você repete com 30 a 60 dias. E aí você testa. Quando a pessoa foi um respondedor, você vai rapidamente subir esse nível de anticorpo e pronto. Você não precisa fazer mais nada. Mas se depois desses 30 a 60 dias, dessa dita 4ª dose, você não respondeu, aí você completa mais 2 doses da vacinação. Isso nos casos de grupos de risco. A vacinação tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche. Então, é dita que é para ter a proteção individual do adulto, cada um se proteger de coqueluche. Eu tive 2 primos que em 2016 tiveram coqueluche, marido e mulher, uma tosse seca, persistente, por mais de 14 dias, você deve investigar que pode ser coqueluche. E só depois de muito tempo, passando por vários médicos, e é refluxo, e é gripe, e é não sei o quê, e é não sei o quê, e no final foi coqueluche. E os 2 tiveram, o casal teve. Por quê? Porque não é frequente realmente no adulto, mas é uma tosse atípica que pode ser uma coqueluche. Então, a proteção individual do adulto. Então, como Isabel falou, a difteria e tétano na DT é que é dada no posto e nas clínicas a DTPA para pegar o componente pertussis. É claro que já existe a DTPA nos postos de saúde para gestantes e profissionais de saúde, principalmente obstetras, perinatologistas, enfermeiras obstetrizes, ou seja, quem vai lidar com o recém-nascido. Por quê? Porque além da proteção individual do adulto, existe o foco da prevenção da Bordetella pertussis para o recém-nascido. E que é dito que a principal transmissora é a própria mãe. Mas não só a mãe, como todos os contactantes que vão ter com esse recém-nascido. A gente chama de estratégia COCUM, que é você vacinar a mãe, vacinar a babá, vacinar a tia, vacinar a avó, vacinar o adolescente irmãozinho do recém-nascido que vai nascer, ou seja, vacinar quem pode, na verdade, ser transmissor para aquele recém-nascido. O que o Ministério da Saúde dá gratuitamente seria para a mãe, né, durante a gestação, e para os profissionais de saúde chamado do centro obstétrico, ou seja, que está em volta daquele recém-nascido. É dado gratuitamente. Então, o que a gente tem no posto é somente a ADT, a dupla bacteriana. O que a gente deve fazer? Se você tem um esquema anterior completo, você vai dar um reforço da DTPA, no caso, idealmente aos 14 anos, e depois, a cada 10 anos, você faz o reforço que você faria com a DT simples de posto, você deve fazer com a DTPA. Se o esquema anterior for incompleto, você vai fazer uma dose da DTPA e depois você completa com 2 doses da DT, a depender se aquele incompleto era de 1 dose ou de 2 doses. E a cada 10 anos, novamente, com a DTPA. No caso da gestante, a gente tem que fazer a DTPA a partir de 20 semanas e em todas as gestações. Ou seja, se a mulher tiver um neném todo ano ela tem que fazer a DTPA a partir de 20 semanas. De preferência entre 27 e 36, mas a partir de 20 semanas, a qualquer momento, você pode fazer aquela vacinação. Se a gestante ela não tem um esquema completo de DT, ela está atrasada com a vacina de tétano, ou ela não tem como comprovar, porque para você saber se ela está completa ou não, você tem que pedir o cartão de vacina. Você não vai nunca confiar no que a paciente diz. Você tem que pedir o cartão para você comprovar. Então, ela está em atraso com a vacina de tétano. Ela já tem mais de 5 anos, porque na gestação a gente pede para 5 anos. Já tem mais de 5 anos que tomou. E você sabe, você está ali na cabeça, que você tem que dar DTPA para ela a partir de 20 semanas. Então, ela chegou para você na primeira consulta pré-natal, você faz logo a DT, que é para completar o esqueminha dela de tétano.
Por quê? Porque a DTPA você não vai dar no primeira consulta de pré-natal, você vai esperar as 20 semanas. Então, isso é que precisa ficar atento, que a DTPA é a partir de 20 semanas. E para você completar o esquema dela do tétano, você dá a DT, a dupla, antes ou depois, a depender de como ela chegue para você no pré-natal. Bom, a vacina de gripe. A gente sabe que existem duas vacinas de gripe, a vacina trivalente e a vacina quadrivalente. Na vacina quadrivalente, o que ela pega é um tipo a mais da influenza B. Mas lembrar e mostrar que H1N1, que é um tipo da influenza A, todas as duas vacinas pegam. Então, não tem essa história de dizer, porque a vacina da clínica, que é quadrivalente, ela é muito melhor porque ela pega H1N1. Não, eu vou me proteger de H1N1. Não. Todas as duas pegam H1N1. O que a vacina quadrivalente pega é um tipo a mais da influenza B. E esses tipos das cepas, elas são definidos pela Organização Mundial de Saúde, tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul, a cada ano. Eles detectam qual é o tipo de cepa que está sendo circulante e autorizam se fazer aquelas vacinas, aquelas cepas, e é então colocado no mundo inteiro. A vacina trivalente é uma vacina que é dada nos postos de saúde para determinados grupos, né, que a gente sabe, e que no nosso caso aqui das mulheres, seriam o quê? Seriam as mulheres idosas e as mulheres gestantes, então, e nós profissionais de saúde. Mas a gente sabe que a vacina, ela é para pessoas, ou seja, crianças a partir de 6 meses de idade, o grupo prioritário, então, são crianças e os idosos, e os profissionais de saúde, pacientes com doenças crônicas, então, as nossas pacientes de consultório, cardiopatas, pneumopatas, pacientes que têm alguma condição crônica, têm obesidade, são pacientes que têm algum outro tipo de comorbidades, essas pacientes também devem tomar a vacina de influenza. Geralmente, essas pacientes, elas têm um outro tipo de especialista médico que as acompanhe. Tem um pneumologista, tem um cardiologista, então, muitas vezes, não somos nós os primeiros a dar a indicação da vacina de influenza. Mas, se por acaso ela foi para a gente antes de ir para um desses colegas, a gente deve dizer, a senhora já tomou a vacina de influenza desse ano, a vacina precisa ter um reforço anual. Por quê? Primeiro, podem mudar as cepas circulantes. E segundo, esses anticorpos, depois de 6 meses que toma a vacina da influenza, eles começam a cair. Então, quando chega para o ano, na próxima estação de inverno, já não tem mais anticorpos protetores. Então, por isso é que precisa ser dada anualmente. Então, no caso das nossas pacientes, seriam as pacientes idosas, as pacientes com doenças crônicas e nós, profissionais de saúde, seria um foco para a influenza. É claro que as pacientes jovens, as pacientes justamente que vão para os regs, que vão para as festas, que estão em locais aglomerados, essas pessoas também deveriam se proteger. Eu, inclusive, prescrevo para minhas pacientes. Agora, no posto de saúde, quem vai tomar gratuitamente vão ser as pacientes idosas e com doenças crônicas. Mas os jovens, eu acredito que deveriam se vacinar, principalmente quando você tem casos e mais casos de H1N1. Então, a verdade, a gente termina tendo uma proteção maior. Só para fazer um parêntese aqui em algumas questões de mitos e verdades em relação à vacina da gripe. Então, por exemplo, o que se diz, a gripe é só um resfriado grave? Não, na verdade não é. A gripe é muito mais sério, é quando você tem, na verdade, um risco maior de pneumonias, de bronquites, ou seja, é muito mais complicado do que um simples resfriado mais grave. A vacina pode pegar o gripe? Não, aquela velha história, né? Tomei vacina, fiquei gripado. Não existe isso. A paciente pode tomar a vacina e ter um resfriado por um outro tipo de vírus, que não é o vírus da influenza. A paciente não deu tempo ainda, então, para você tomar a vacina e depois estar protegido, você demora pelo menos uns 10, 14 dias, geralmente uns 14 dias. Então, se ela teve uma gripe 5 dias depois, é porque ainda não deu tempo de ter a proteção. Então, todas essas questões são importantes porque isso tem um reflexo não só na vacina da gripe, como em outras vacinas. As pessoas tomam a vacina de gripe e ficam gripadas, aí não acredita mais em vacina nenhuma. Aí já joga isso, já faz um paralelo, já infere isso para outros tipos de vacina. Então, nosso papel de médicos é dizer, não, a senhora não teve por conta da vacina de jeito nenhum.
Então, aqui, mesmo vacinado contra a gripe, ainda posso ficar gripado? Sim, porque pode não ter dado tempo e pode ser, inclusive, por outra cepa. A vacina não é 100% eficaz. Assim é melhor pegar logo a doença. Não, isso aí é brincadeira dos pacientes. Somente idosos e doentes precisam da vacina? Não, foi como eu comentei. Então, os jovens e adultos jovens também devem tomar a vacina. O que o governo faz é priorizar, né? Ele foca em determinados grupos, mas todos nós deveríamos estar vacinados contra a gripe. Julho já é muito tarde para se vacinar contra a gripe? Não, também não. A gente tem, durante todo o ano, você pode pegar gripe. O que a gente foca nesses períodos de março a maio, que é quando você tem uma maior circulação do vírus. Mas a qualquer momento você pode tomar a vacina. A vacina tem efeito imediato? Não, demora pelo menos umas 2 semanas. Não precisa me vacinar todo ano. Também é um mito, a gente tem que tomar todo ano, eu já expliquei. Medidas caseiras são suficientes para evitar a gripe? Não. E a vacina não é segura? Também não. A gente sabe que a vacina é uma vacina segura, mas como toda vacina pode ter efeito adverso. Então, qualquer vacina, qualquer medicamento, a gente sabe que pode dar uma reação anafilática. Isso pode acontecer, mas tudo isso é muito menos do que 1%. É coisa de 0,2%, 0,3%. Mas pode acontecer. Existe a alergia a ovo, né? A vacina da influenza é uma das vacinas que tem essa questão relacionada a ovo. E que antigamente era qualquer tipo de alteraçãozinha por ovo. Agora não. Agora já é dito que você só não deve tomar se você tiver uma reação muito importante, muito grave ao ovo. Se for só uma indisposição gástrica, uma coisa mal caracterizada, você não é impedido de tomar a vacina. A menos se você tiver realmente alterações graves, importantes à proteína do ovo. Bom, então aqui Isabel também já comentou, a vacina para adultos até 29 anos, 2 doses, entre 30 e 49 anos, 1 dose. Mas isso aqui é no caso de não ter sido vacinado na adolescência. Em relação ao HPV, a mulher madura deve tomar a vacina de HPV? Ela pode tomar? Sim, ela pode, ela deve. Na bula da vacina quadrivalente está estendido até 45 anos e na bula da vacina bivalente não tem limite de idade superior. Então, por quê? Porque já foram feitos todos esses trabalhos, não só de eficácia, como de segurança para essas faixas etárias. E qual seria o benefício de você vacinar uma mulher adulta? Primeiro, ela se proteger do que ela ainda não pegou. Ah, mas ela já teve relação sexual, já teve 10 parceiros. Bom, mas e daí? Pode não ter pego. Ou pegou o vírus 18 e não pegou 16. Se ela tomar a vacina, ela vai se proteger do 16. Então, vai se beneficiar em se proteger do que ela ainda não pegou. Segundo, mesmo que ela tenha pego um HPV com 18 anos, ela pegou HPV 16, por exemplo. Quando ela estiver com 28 anos de idade, esse anticorpo que ela produziu depois que ela pegou o HPV pela relação sexual, ele vai diminuindo e pode se negativar ao longo do tempo. Então, daqui a 10 anos, pode ser que ela não tenha mais anticorpos protetores contra aquele tipo de vírus. Então, ao tomar a vacina, ela vai se proteger. Outro exemplo, doutora, eu sou casada e acho que eu não preciso tomar vacina, não. Eu digo, bom, aí você que sabe, a gente confia em homem com um olho, desconfiando com o outro. Mas, se você acha que não deve tomar, não tem problema. Se você estivesse agora trocando de parceiro, eu ia lhe dizer, olha, tome logo, porque você vai estar exposta a um novo parceiro. Mas se você tem uma vida sexual estável, se você é casada, não quiser tomar, tudo bem, mas fique atenta, porque você pode precisar tomar a qualquer momento a vacina. Uma outra justificativa que a gente dá é a provável diminuição das recidivas. Essa é uma pergunta super frequente. Já tive HPV, estou com NIC3 e vou fazer um LIP para tratar esse NIC3 ou esse NIC2. Devo tomar vacina ou já é tarde demais? Essa é uma pergunta que as pacientes fazem muito. Ou então, estou com condiloma, estou tratando condiloma. Devo tomar a vacina ou não? Se ela tem só condiloma, fica super fácil da gente responder. Bom, você tem condiloma, você vai tomar a vacina para se proteger do 16, do 18 e não ter
uma NIC no futuro. Ou vice-versa, você tem uma NIC e não tem condiloma, você pode tomar a vacina para se proteger do condiloma. Mas não é só isso. Já existem trabalhos mostrando que quando você faz o LIP, você fez o LIP, teve um estudo que foram mais de 700 mulheres, fizeram o LIP. Um grupo tomou a vacina, o outro grupo não tomou a vacina, depois que fez o LIP. O grupo que tomou a vacina teve menos casos de recidiva do que o grupo que não tomou a vacina. Ou seja, houve uma diminuição das recidivas no grupo que tomou a vacina. Por quê? Qual é a explicação para isso? É que quando você toma a vacina, você produz altos níveis de anticorpos. Então, que esses altos níveis de anticorpos vão bloquear novos vírus formados nas células para contaminar células adjacentes normais. Então, com isso, você diminuiria o risco de recidivas ou essas recidivas seriam amenizadas. Isso é 100%? Não. Essa redução é uma redução por volta de 50%, mas já é uma redução, já que a gente não tem mais nada para oferecer em termos de diminuição de recidiva. O que é que a gente tem que dizer para a paciente? A vacina é uma vacina profilática, uma vacina para prevenir você adquirir o vírus que pode lhe dar uma lesão. Existem indícios, existem evidências de que você pode ter uma diminuição da recidiva, mas isso não é o tratamento, você tem que tratar com o LIP ou com qualquer outro método que você vá tratar e toma a vacina nesse sentido de tentar evitar a recidiva. A vacina meningite, Isabel também já comentou, então no caso da adolescente, uma dose a partir de 11 anos e a meningite B, 2 doses. Febre amarela, no adulto, você precisaria, se ela já tomou, no caso, na infância, na fase adulta, ela precisa ter pelo menos uma dose, contraindicada na gestação e imunossuprimidos. Lembrar que a paciente que está amamentando, por exemplo, a puérpera, que o recém-nascido é um recém-nascido de até 6 meses de idade, se ela precisar tomar a vacina da febre amarela, ela deve suspender o aleitamento por pelo menos 15 dias. Por quê? Porque existe um risco grande de viremia para o recém-nascido. Então, ela tem que suspender a puérpera. Se o RN tem menos de 6 meses, ela tem que suspender pelo menos 15 dias o aleitamento para tomar a vacina. Então, ela só deve tomar a vacina, que a gente sabe todas as questões relacionadas com aleitamento, como é complicado você suspender e depois retornar. Ela só deve tomar a vacina se tiver mediante um risco. Vai fazer uma viagem, não pode ser adiada, ou está no risco de uma epidemia importante no local onde ela mora, então ela pode tomar a vacina nessas condições. A vacina da dengue é recomendada entre 9 e 45 anos, são 3 doses, contraindicada na gestação e na lactação, porque é feita de vírus vivo atenuado. Não deve ser dado em pessoas que nunca tiveram a dengue. Isso foi uma notícia mais recente que se teve, foi depois do lançamento, em que não se demonstrou que existiam efeitos adversos importantes em quem tomava a vacina da dengue e que não tinha tido a dengue ainda. Ou seja, a vacina é uma vacina que só deve ser dada em quem já teve algum tipo de dengue, né? um dos 4 tipos de dengue, dando uma redução de 93% dos casos graves e uma redução de 66% dos casos geral da dengue. Ou seja, existe apenas uma redução de 66% dos casos de dengue. Agora, a forma grave, você previne até 93%. A partir de 50 a 60 anos, então, são essas vacinas que precisam ser reforçadas. A pneumocócica 13 valente, a 23 valente, a vacina da gripe e do herpes zoster. Essas são as 4 vacinas que seriam específicas dessa faixa etária de 50 a 60 anos. A vacina de herpes zoster é um vírus vivo atenuado. Ela é indicada para prevenção do herpes zoster, para prevenção da neuralgia pós-herpética, prevenção da dor aguda e crônica associada ao herpes zoster. Ela é na bula indicada a partir de pacientes acima, de mulheres ou homens, a partir de 50 anos de idade. Nos Estados Unidos, eles recomendam a partir de 60 anos de idade. Aqui, a SBIM também está recomendando a partir de 60, a Febrasgo também a gente tem recomendado a partir de 60 anos, mas na bula é a partir de 50. E tem pacientes
que tiveram casos na família de pessoas mais jovens, assim, um irmão, um tio que teve com 30, 40 anos, aí ela pergunta, doutor, eu não posso tomar logo antes, não, eu não tenho 50 ainda, eu ainda não posso tomar logo não, então o que é que a gente vai dizer? Olha, os estudos que foram, os estudos realizados para a liberação da vacina foram a partir de 50 anos, então a gente só deve dar a partir de 50 anos. O que é que essa vacina vai fazer? Ela vai, na verdade, diminuir o risco de reativação do vírus da varicela zoster, que é o mesmo vírus da catapora. Então, todos que tivemos catapora na infância, o vírus fica latente. E depois, com a avançada idade, imagine, avançada idade, 50 anos, avançada idade, e começa a haver a imunossenescência. Por isso é que está se falando mais em 60, em 65, quando isso realmente acontece de uma forma mais evidente. Com a imunossenescência, esse vírus acorda, né, deixa do seu estado latente, se ativa e volta para os dermátomos, dando os casos de herpes zoster. E tem casos de herpes zoster gravíssimos. Então, podendo comprometer a visão, a audição e além da dor intercostal crônica que pode se ficar em alguns pacientes. Então, tem quadros realmente muito feios de herpes zoster. E as pacientes, quando a gente fala sobre a vacina, porque é uma vacina cara, ela não tem posto de saúde, então as pacientes que estão mais motivadas em tomar a vacina são pacientes que viram casos de pessoas da família ou amigos, porque veem o quanto gritante é, o quanto difícil é um quadro de herpes zoster. A vacina é uma dose única, que é dada nessa faixa etária, ainda não se sabe se vai precisar de um reforço depois de 5, 6 ou 7 anos, ainda não se sabe, mas por enquanto é uma vacina de dose única, ela não dá praticamente efeitos colaterais nenhum, é uma vacina intradérmica, a gente dá aqui assim no braço, é uma vacina bem tranquila para ser tomada, não tem limite de idade superior, 80, 85 anos, não tem um limite de idade superior, e quem já teve herpes zoster pode tomar, deve tomar, porque depois que você tem o herpes zoster, depois de um ano, você pode ter uma outra crise. Então, você pode tomar a vacina depois de um ano daquele episódio agudo que você teve. Então, geralmente, esses pacientes são, inclusive, como eu falei, mais motivados em tomar. As vacinas pneumocócicas também são indicadas a partir de 50 anos de idade. Alguns guidelines recomendam a partir de 60, de 65. A Febraso recomenda a partir de 60, em que você tem 2 tipos de vacina pneumocócica para mulheres nessa faixa etária. A vacina pneumocócica conjugada, que é uma vacina que dá, como a gente chama, um prime de resposta imune mais interessante, ela é mais imunogênica, ela mantém aquela resposta imune mais prolongada. A gente só precisa dar uma dose dessa vacina conjugada 13. E a gente dá a vacina pneumocócica polissacarídica, que ela dá uma resposta imune menos prolongada. Por isso é que a gente precisa, inclusive, dar uma dose de reforço depois de 5 anos. Mas por que a gente dá ela? Porque ela pega um maior número de tipos. Então, a gente dá a 13, que faz um prime de resposta imune, que faz um preparo melhor, dá uma ativação melhor da resposta imune. Aí, com 6 a 12 meses, a gente dá uma pneumocócica 23 e depois de 5 anos a gente dá outra vacina, tá? Bom, resumindo, na gravidez, o que é que a gente tem que dar? A vacina hepatite B, que pode ser dada em qualquer trimestre. Normalmente, a gente recomenda que dê a partir do 2º trimestre, porque tudo no primeiro trimestre, a culpa foi do que tomou. Se tomar o Tilenol, foi o Tilenol que abortou, se tomar um chá de alguma coisa, foi o chá que fez sangrar, foi o chá que fez fazer a cólica. Então, evita-se medicações, qualquer tipo de biológico no primeiro trimestre. Mas pode ser tomado, ela já foi comprovadamente segura durante a gestação, você pode dar em qualquer trimestre. A influenza também em qualquer trimestre. E a DTPA, que seria a tríplice bacteriana, a partir de 20 semanas, de preferência entre 27 e 36 semanas. Uma dose em todas as gestações. Não pode na gestação, porque são vacinas de vírus vivo atenuado, tríplice viral,
varicela, febre amarela, dengue e HPV. HPV não é de vírus vivo atenuado, ela é por engenharia genética, mas ela também não deve ser dada, ela está escrito na bula que é contraindicada por falta de trabalhos. Não se fez trabalhos com HPV na gestação, então não pode dar. Se por acaso a paciente tomou a primeira dose e engravidou, você suspende a vacina de HPV e vai completar depois que ela estiver no puerpério. Se por acaso ela tomou inadvertidamente, não sabia que estava grávida, não precisa alarme de jeito nenhum. Várias pacientes durante os períodos de pesquisa tomaram inadvertidamente porque não sabiam que estavam grávidas. Todas as gestações foram acompanhadas, todos os RNs foram acompanhados e não se demonstrou nenhum efeito adverso importante nem na mãe nem no RN. Então, não precisa alarme, simplesmente a gente suspende a vacinação. Durante a gestação, avalia-se o risco de custo-benefício em termos de você vacinar para hepatite A e para meningite. Aquilo que eu falei, uma grávida que o marido foi transferido para Angola, que precisou ir morar lá. Então, você vai avaliar o custo-benefício e a vacina hepatite A também o risco é risco teórico, porque na prática não se demonstrou que seja uma vacina maléfica durante a gestação. Assim como a meningite. Teve uma época que aqui teve um surto importante de meningite, principalmente lá em Sauípe, né, em Mata de São João, e as grávidas ficaram aterrorizadas se deviam tomar a vacina ou não. Então, a recomendação foi, se você trabalha no local onde tem muita circulação de pessoas, se você trabalha com público e você tem um risco de se contaminar, você deve tomar a vacina mesmo você estando grávida. Mas é por conta dessas preocupações que se tem durante a gestação que é um dos papéis do ginecologista, mesmo que ele não faça obstetrícia, que nessa consulta pré-natal, ou seja, antes de, não é nem pré-natal, é pré-concepcional, antes de engravidar, que se tente atualizar o calendário dessa paciente, ou seja, para durante a gestação não se ficar naquela dúvida, e aí, vacina ou não, vacina ou não. Então, atualizar esse calendário, quando ela chega para lhe dizer, doutora, vou partir para engravidar. Então, não é só o ácido fólico, né? A gente tem que tentar atualizar esse calendário vacinal antes dela liberar totalmente para engravidar. Então, essa tem sido realmente a nossa recomendação. Bom, no site da Sojiba, na verdade, é da Febrasgo, só que através da Sojiba a gente pode entrar e aí vocês vão ver que tem um manual de vacinação da mulher em todas as faixas etárias, com todas as vacinas. Eu trouxe 5 aí para serem sorteados hoje. E aí vocês podem entrar e vocês vão ver toda a disponibilidade, todas essas vacinas bem explicadas e com todos os fluxogramas, com todas as recomendações, tá? Obrigada. Eu queria parabenizar a todas, né? Acho que todo mundo ficou bem atualizado aqui, né? Porque foram 3 palestras assim bem atualizadas e assim estamos abertos para pergunta. Quem já da plateia quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, já podemos aproveitar nossas palestrantes. Gostaria de parabenizar, foi excelente a exposição das 3 colegas, tá? E eu vou começar com uma perguntinha que veio pela internet de Marília Andrade. Ele quer saber sobre a disponibilidade da vacina para a dengue no SUS. Na verdade, ainda não existe previsão de disponibilidade de vacina da dengue no SUS. O estado do Paraná, algumas cidades do Paraná, o governo do estado, não foi federal, o governo do estado comprou várias doses para serem colocadas lá, porque lá estava tendo muito casos de dengue. Então, eles compraram, na primeira dose teve uma boa cobertura, na segunda dose já teve uma cobertura menor, mas assim, a nível federal ainda não tem previsão. Existe essa vacina, que é a vacina da Sanofi, que é a que está sendo comercializada nas clínicas particulares, mas existem mais 2 vacinas que estão em fase 3 de pesquisa e que deverão ser lançadas no próximo ano, provavelmente com eficácia, inclusive, melhor. Então, eu vou começar aqui, aproveitando de vacinação para dengue.
é necessário, devemos pedir, quando pedir, sorologia para dengue antes de vacinar? Sempre? Precisa, porque quem nunca teve contato com o vírus da dengue pode ter um efeito adverso importante depois que tomar vacina. Isso foi, inclusive, motivo de muita reportagem na mídia, porque esse dado foi um dado já depois da comercialização. Então, foi algo que causou, inclusive, um burburinho muito grande no meio científico, porque foi uma notícia nova. Então, quem quiser tomar a vacina da dengue deveria fazer a sorologia, sim. Nilma, por acaso, eu tive hoje uma paciente que apresentou herpes zoster, já no final do atendimento, e me fez a seguinte pergunta, mostrou a lesão, e disse, doutora, eu posso fazer a vacina por herpes zoster? Eu fiquei assim, em dúvida ainda. Ela não tinha 50 anos ainda. E ela me perguntou assim, eu posso tomar vacina? Eu digo, olha, eu acho que você pode, não posso lhe dizer com muita certeza agora, mas estou indo para uma aula e vou lhe responder isso depois. Eu tinha dúvida. Estava com a lesão, suspendeu a roupa e me mostrou a lesão. Ela não tinha 50 anos ainda. Então, a pergunta é o seguinte, ela perguntou, eu faço a vacina, eu posso me vacinar? E quando eu posso me vacinar? Você falou que depois de 1 ano. Essa paciente que não tem 50 anos ainda, vacinaria? Pois é, aí a tal da história do uso off-label de medicações, que em vacinação a gente também usa, né? Assim como a gente usa em outras drogas, por exemplo, quando a gente fala de metformina não está escrito na bula da metformina que é para usar para ovário policístico, né, para diabetes. E a gente usa porque tem o quê? Um respaldo científico de que tem um efeito e tal. No caso da vacinação, é a mesma coisa. Então, na bula da vacina tem a partir de 50 anos, porque foram feitos os estudos científicos a partir de 50 anos. Ela vai fazer mal na paciente de 49? Não vai. Ela vai ter um efeito semelhante à paciente de 50, 51? Provavelmente. Então, assim, o que a gente diz, olha, os estudos foram feitos a partir de 50 anos, então o que eu posso lhe dar assim, de segurança seria a partir de 50 anos, mas você tem que explicar tudo isso para a paciente. Mas eu acredito que isso não vai ter nenhuma repercussão ruim para você e deverá ter um efeito bom a partir de 1 ano que você tomou a vacina, porque é quando você espera que já esteja diminuindo. 1 ano depois depois da lesão. E aí, tem muitas pacientes que ficam tão apavoradas, porque é muito ruim esse quadro de herpes zoster, que ela diz, não, doutora, eu concordo, eu acho que eu prefiro tomar e tal, e a gente dá. Eu gostaria de fazer uma colocação sobre a vacina contra a herpes zoster. Essa vacina, ela está recomendada para acima de 60 anos pela SBIM e em outros países, e em bula 50. Qual é melhor, 50 ou 60? Isso é uma discussão sempre. Por que se recomenda 60 mais do que 50? É pela duração da proteção, porque estima-se que dê pelo menos 20 anos de proteção. Com o aumento da longevidade, então, se a gente der aos 60, espera-se que a maioria das pessoas vão viver até os 80 e que fiquem protegidos até 80. Se a gente der aos 50 e aos 70 essa proteção já for baixa, por enquanto não tem recomendação de reforço, é uma vacina nova que a gente ainda não sabe se haverá essa recomendação, então pode haver um prejuízo na duração de proteção se ela for dada precocemente. Na clínica nós temos vários pacientes que usam off-label, porque eles nos procuram com herpes zoster recidivante antes dos 30, entre 30 e 40, entre 40 e 50. Nós temos pacientes até com menos de 30 que tomaram a vacina. Por quê? Porque eles têm muita recidiva, eles têm dor importante. A gente sabe que o risco de recidiva é igualzinho ao risco de primeiro episódio. Então, a gente discute, compartilha a informação com o paciente
de que não há estudos abaixo de 50, de que ele tomando antes dos 50 ou 60, essa duração de proteção pode ser menor. Então, a gente discute esse off-label, compartilha, mas só faz depois de 1 ano do último episódio. Mas a gente tem essa experiência que é um manejo de quem tem experiência em vacinação, de antecipar, dependendo da necessidade do paciente, fazer essas indicações off-label de uma forma mais consciente e compartilhada sempre, idealmente sempre compartilhada. Eu queria aproveitar e perguntar sobre do HPV. Então, a gente fala isso, quem atende adolescente, que a vacina dada é vacina dada, a gente não perde essa vacina. Mas aquela história de, já tem 1 ano que fez a vacina, e aí, vai fazer as 2 doses, se for uma menina com menos de 14 anos, que seria a recomendação, ou vai utilizar essa vacina de 1 ano atrás e vai botar mais 1 dose e o esquema está feito? E aí, doutora? Aí nós temos diferenças em relação, não é, às recomendações da política pública, que permanecem as 2 doses, e as recomendações dos estudos científicos, que onde há falha do esquema vacinal, ou seja, não há o respeito ao intervalo dessas 2 doses, a recomendação para uma 3ª dose em meninas acima dos 15 anos de idade, né? A gente sabe que a HPV tem sido um problema na adolescência. Nós começamos a campanha da política pública logo com a Globo divulgando os casos de Guillain-Barré lá em Realengo, e a coisa ficou meio complicada porque aquilo ali ficou realmente, a imagem, né, marcou muito. Posteriormente se viu que os 2 casos registrados não estavam associados à vacina, e sim ao surto de zika virose que a gente começava e que já era uma reação adversa associada à zika virose, né? Era uma complicação. Então, a imagem ficou muito grande, a gente tem uma baixíssima adesão. O governo começou com estratégias ruins, porque começou a dando nas escolas, depois passou a não dar mais nas escolas, aí deu 1 dose na escola, as pessoas ficaram esperando a 2ª dose, a escola não deu a dose, as pessoas também não procuraram a unidade básica de saúde. Então, a HPV ainda é um balaio de gato que a gente precisa realmente arrumar a casa e estar orientando para se fazer da forma correta e para que não se fique esperando a escola administrar. Realmente há uma necessidade de procurar a unidade básica de saúde. Isso aí é muito importante. A gente observa que realmente tudo se atribui hoje à vacinação, né? A gente está num mundo diferente. Ou seja, a gente avançou tanto em vacinas e agora a gente tem que fazer o trabalho de base, ou seja, mostrar para as pessoas que vacinação é uma coisa positiva e não isso que a gente está vendo nas redes sociais, que é a campanha anti-vacinação. Ou seja, vacinação dá tudo de ruim. Então, se a gente começa a colocar as reações adversas acima das vantagens da vacinação, obviamente que a gente vai ter baixa adesão populacional. E observemos que a gente está vivendo alguns surtos, ou seja, de recrudescência de algumas doenças, né? Então, é bem interessante porque a gente está deslocando esse adoecimento para exatamente a população adolescente e de adulto jovem, já que as criancinhas pequenas estão sendo bem mais vacinadas, ou seja, as famílias têm um cuidado muito grande até os 5 anos para fazer quase todas as vacinas, mas depois dos 5 anos esquece, né? E aí a gente tem que ficar lembrando em cada consulta para poder estar mantendo o calendário atualizado. E Normeide lembrou, né? Se a gente conseguir ter a caderneta, porque o que é que acontece? Muitos perderam a caderneta, não lembram mais, ou então a unidade de saúde não nos ajuda, porque também coloca uma vacina em cima da outra, quando a gente vai ver, a gente não consegue identificar as vacinas. Então, a gente pede que, a partir dos 10 anos, a política pública recomenda o uso da caderneta do adolescente, onde há um espaço para vacinação e que as vacinas sejam registradas na caderneta do adolescente.
que quem trabalha em atenção primária precisa, ou na saúde pública, precisa solicitar a caderneta do adolescente para poder colocá-la em prática, né? Ela é muito útil. Lembrar que a gente deve pedir as 2 cadernetas, porque as pessoas que trabalham no serviço público vão registrar do adolescente, mas não vão checar se tomou as doses anteriores de outras vacinas. Isso quem faz é o médico. E eu acho que é muito boa a parceria que a gente pode estabelecer entre a pediatria e a AGO, que é o quê? Eu, como pediatra, recomendar a atualização vacinal de toda a família e o GO recomendar que mantenha as crianças com a vacinação atualizada. Por que isso? Qual é a importância prática disso para vocês que são GO? Vamos ver 2 coisas aqui bem interessantes e oportunas para essa colocação. São as bactérias encapsuladas. O meningococo, nós sabemos que em torno de 10% da população adolescente, isso varia com o meio em que vive, varia com a idade, mas em torno, grosseiramente falando, em torno de 10% dos adolescentes são portadores assintomáticos do meningococo. Vão transmitir para os irmãozinhos menores que vão adoecer. E os adultos também têm algum percentual de portabilidade. Um outro lado é o inverso. As crianças pequenas, elas são colonizadas, são portadoras assintomáticas do pneumococo. Então, aquele netinho lindo, fofinho, que o vovô coloca no colo, vai dar uma pneumonia de presente para o vovô. Fica beijando o vovô, vovô beijando o netinho, netinho tossindo, narizinho escorrendo, tudo ali junto do vovô, vai pegar influenza. Então, o netinho fofo vai dar para o vovô influenza e pneumococo. E aquele adolescente na balada vai transmitir meningococo para todo mundo. Meus alunos morrem de rir, porque eu falo, quando eu dou aula de meningite, eu falo assim, tem umas recomendações para não pegar meningite. Não andar em aglomeração, não ir para a balada, para o barzinho, para todos esses lugares onde se fica muito juntinho e não beijar. Aí todo mundo fala, professor, é melhor se vacinar mesmo, né? Eu digo, claro, porque com vacina você pode fazer tudo isso, né? Então, é melhor. Então, lembrar que vacinar a criança beneficia adulto. E nós ainda temos a imunização de rebanho, que quando a gente vacina um número muito grande de pessoas na população para alguns patógenos, a gente está diminuindo a circulação desses patógenos, diminuindo o risco de adoecimento da população e ainda com a possibilidade até de acabar com aquela doença. Então, é muito bom ter a ginecologia e a obstetrícia como aliados na vacinação e a gente deve batalhar para não perder oportunidades. Uma vez que eu estava conversando com Márcia, e nós constatamos no nosso dia a dia que os clínicos ainda não têm esse hábito. Os clínicos deveriam prescrever essas vacinas. Os pneumioscárdios deveriam encaminhar 100% dos seus pacientes para vacinação. Mas eles não entraram nessa rotina ainda. Felizmente, GO já está aí firme e forte nessa luta, né? E não só os clínicos, como os geriatras. A gente acha assim que geriatra cuida do idoso no mínimo detalhe. Engano. O gineco está prescrevendo mais vacina para o idoso do que o próprio geriatra. Então, é a segunda especialidade, fora os pediatras, é claro, né? É a segunda especialidade que mais está à frente de vacinação. E termina sendo, como a gente fala, o clínico da mulher. Mas eu queria pegar o gancho do que Isabel falou em relação à cobertura. A cobertura de vacina de HPV para meninas aqui na Bahia está por volta de uns 48%, 50%. E de meninos está uns 15%. Então, para lembrar, gratuito nos postos para vacinação de HPV com a vacina quadrivalente para meninas de 9 a 14 anos, para meninos de 11 a 14 anos,
para portadores, tanto homens como mulheres, HIV positivos, de 9 a 26, e para pacientes, homens ou mulheres, transplantados renais, pacientes oncológicos, pacientes com outros tipos de imunossupressões, também de 9 a 26 anos é gratuito. E aí, por incrível que pareça, essa população HIV, que a gente achou assim, poxa, quando colocar, que a gente brigou pra caramba para colocar gratuito para HIV. Quando botar para HIV vai ser, todo mundo vai tomar. Está menos ainda do que a população normal. Então, eu acho que tem muita desinformação e, infelizmente, termina sendo o ginecologista quem vai ficar mesmo à frente dessa vacinação. Os próprios infectologistas também prescrevem pouquíssima vacina. É incrível, né? Então, assim, o ginecologista tem que carregar mesmo essa bandeira junto com os pediatras. E ainda comentando, os nossos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 também não se prescreve vacinação para esse grupo, né? É grupo especial. Eles têm direito a pneumo 23, eles têm direito a receber a vacina influenza, que está aí o tempo todo, e o pessoal não prescreve, e é grupo de elevado risco para mortalidade, né? Tanto por pneumonia quanto por influenza. Então, realmente, a prática de vacinação, ela ainda está muito lenta, ou seja, a gente precisa muito da ajuda de todos os profissionais, não é? E correr muito atrás dessa orientação e desmistificar o que realmente a gente tem visto em redes sociais, no sentido de valorizar a importância das imunizações, né? Porque avançamos tanto e parece que a gente está evoluindo na questão relacionada à acessibilidade que está disponível, mas as pessoas realmente não estão procurando. Então, é muito importante ações educativas para melhorar, na verdade, essa procura pelas vacinas que já estão disponíveis nas redes públicas. Se essa mulher nunca engravidou, digamos, ela tomou uma vacina por precaução, mas ela nunca engravidou, então ela só precisa fazer uso de uma dose da DTPA? Não. Mesmo que ela, digamos, hoje, eu tenho 30 anos, né? Tenho 30 anos e tomei hoje a vacina DTPA. Para o ano, eu engravido, eu tenho que tomar novamente a vacina DTPA. Ou seja, eu tenho que tomar a DTPA durante a gestação. Sim, mas eu estou dizendo, digamos que ela não vai engravidar. Daqui a 10 anos eu deveria... Há 10 anos? Aí eu tomaria DTPA para me proteger como adulta. Certo. Ou seja, eu poderia tomar somente a DT no posto e vão me proteger de difteria e tétano. E se eu tomar na clínica particular de vacina, porque, no caso, para um adulto saudável, não gestante, teria que pagar pela vacina. Eu posso tomar a tríplice, aí eu vou pegar difteria, tétano e coqueluche. Aí seria para o adulto se proteger de não pegar a coqueluche durante a idade adulta. E se ela não engravidar, só 10 anos depois? 10 anos depois. A gente tem 2 perguntas da plateia, né? Conceição vai levar aí. Boa noite. Surgiu uma dúvida aqui na Liga da Lazinha. A gente queria saber se existe alguma contraindicação entre a vacina de febre amarela e H1N1 e, se houver essa contraindicação, depois de quanto tempo administrado a vacina de febre amarela, a paciente pode receber a vacina de H1N1? Não, na verdade, você pode dar a vacina no mesmo dia. Quando você dá a vacina de vírus vivo atenuado, você pode dar no mesmo dia, uma no braço, a outra no outro. Agora, se você não der no mesmo dia, aí se recomenda que você só dê depois de 28 dias, que é para a resposta imune de uma vacina não atrapalhar na resposta imune da outra. Mas se você der no mesmo dia, não tem problema. Obrigada. Mas, na realidade, influenza não é vírus atenuado. É vírus inativado. Então, essa colocação que Nilma fez é vírus atenuado com vírus atenuado. Então, por exemplo, é você fazer a tríplice viral e a de varicela, ou no mesmo dia, ou com 30 dias, de 4 semanas, 28 a 30 dias depois. A vacina contra a febre amarela,
ela é recomendada que não dê no mesmo dia, que é a tríplice viral. Agora, em relação à influenza, são vacinas diferentes. A de influenza é de vírus morto. Vacina de vírus morto pode ser dada no mesmo dia que qualquer outra vacina, porque ela não vai interferir com a outra. Agora, febre amarela, tem estudos mostrando que em relação à tríplice viral é que não deve fazer no mesmo dia. As outras todas pode fazer ou no mesmo dia, de vírus atenuado, ou no mesmo dia ou diferente. Então, atenuado com atenuado, mesmo dia ou 28 a 30 dias de diferença. Atenuado com inativado, pode fazer no mesmo dia, sem problema. Obrigada. Oi. Após a vacinação do HPV 16 e 18, o que é que acontece com o vírus na mulher? Por exemplo, após entrar em contato, depois de ser vacinada, ele consegue cortar a transmissão? Ou seja, se tiver um contato com HPV, ela, além de proteger contra a doença, ela vai não transmitir o HPV para outras pessoas? Não, ele está perguntando o seguinte: você tomou a vacina, você produz altos níveis de anticorpos. Então, esses anticorpos, eles estão ali a nível de mucosas e de pele, né, na própria transsudação das células. E ele está perguntando o seguinte: se a paciente teve relação sexual, se contaminou pelo HPV. Então, como é que a vacina age? Ela vai bloquear aqueles níveis de anticorpos, vão bloquear o vírus, vão se ligar aos vírus, e não vou deixar que o vírus entre na camada de célula basal do epitélio. Então, não vai deixar o vírus se alojar na célula. Então, ele não se alojando na célula, ele não vai infectar a célula e não vai fazer com que a célula se transforme numa célula neoplásica para dar uma NIC ou se transformar no HPV, como a gente diz, com alta produtividade e dar um condiloma. Aí ele pergunta, bom, não vai dar lesão, mas aquele HPV, ele pode ser transmissor? A pergunta é essa. Não se sabe ainda se a paciente que tem uma infecção latente, ou seja, que tem o vírus ali, digamos assim, dormindo, né, entre aspas, nos genitais, e que não tem a lesão, se aquilo é transmissor ou não. Não se sabe, acredita-se que não, que você só é transmissor quando você tem uma lesão. Só que, às vezes, as lesões são muito pequenas. É uma das explicações que se tem. Como é que os homens, as mulheres têm HPV, os homens vão ser examinados e ele não tem nada? Uma das explicações é que, às vezes, as lesões são muito pequenas, são tão subclínicas, que você não pega aquele momento em que tem a lesão, mas que a lesão existiu. É o mesmo exemplo a gente dá com herpes. Como é que tem tanta gente que tem herpes? E muitas vezes a paciente diz, não, doutora, meu marido não tem, nunca teve uma lesão, eu só tive ele na vida inteira, nunca teve uma lesão. Como é que ele pode ter me passado uma coisa que ele nem tem lesão? Então, o que se mostra é que, às vezes, você tem lesões muito pequenas, muito subclínicas, e que nem ele percebe, vai no médico, nem o médico percebe, porque é uma coisa muito pequena. Mas essa resposta seria o seguinte: aquele HPV que não tem uma infecção, não tem uma lesão celular, então, ou seja, ele não fica ali muito tempo, ele é altamente transitório. E que ele provavelmente não vai ser transmissor. Tanto é que se fala que o HPV, a vacinação de HPV, ela pega não só a mulher, como teria a questão do rebanho. Ou seja, a partir do momento que a mulher não se infecta, que a mulher não tem lesão, ela não transmite, então vai ter menos homens contaminados e menos homens vão contaminar as outras mulheres. Só que como a cobertura foi muito baixa com as mulheres, então se achou que estrategicamente era melhor você vacinar os homens. Porque se a vacinação foi provada nos países, se a vacinação tivesse mais de 80%, 85%, 90% de cobertura, que você não precisaria vacinar homens, porque por mais que ele quisesse passar HPV para todas as mulheres estavam todas protegidas. Mas como essa cobertura foi pequena nas mulheres, então, estrategicamente, valia-se a pena tentar vacinar os homens para que, indiretamente, essas mulheres não vacinadas fossem protegidas. Mas só que, infelizmente, menos homens ainda, menos cobertura a gente está tendo com os homens.
estão falando que eu estou perguntando muito, mas eu tenho que dizer para vocês que a experiência de consultório me diz que as pacientes chegam todas sem vacinação. As pacientes climatéricas, os pacientes idosas, nunca tomaram vacina. Tomam anualmente a vacina da gripe, porque existe uma propaganda importante, que eu acho muito importante, então elas sabem que precisam ir tomar a vacina da gripe. Mas a vacina para pneumocócico nunca, jamais não tomam. Então, a minha pergunta é, existe limite máximo de idade, um limite que eu ainda posso iniciar a vacinação para o pneumococos, para a pneumonia? Não. Você chega aquela velhinha de 80 anos que nunca tomou uma vacina. Tadinha, eu vou mandar ela tomar vacina. Na verdade, essas pacientes idosas, às vezes, elas geralmente vão com a filha, né? A filha leva. Aí a filha diz assim, mas doutora, se eu der uma vacina em minha mãe, ela vai cair. Aquela passarinhazinha que você diz assim, se der uma vacina... Mas não tem limite. Não tem limite de idade superior, entendeu? Agora sim, nas pacientes idosas, as vacinas são menos imunogênicas. Ou seja, isso é uma regra, inclusive, na questão de imunologia. Crianças e adolescentes respondem melhor a uma vacina, produzem mais anticorpos. Inclusive, essa é uma das explicações por que se preconiza 2 doses no HPV. É porque se viu que as adolescentes até 13, 14 anos produziam uma quantidade de anticorpos muito alta, semelhante àquelas mulheres de 16 a 26 que tomaram 3 doses. Então, com isso, se inferiu que 2 doses seriam suficientes. É por isso que Isabel comentou que ainda não tem os trabalhos de eficácia. Porque o trabalho de eficácia, para você ver se foi eficaz para a NIC, você tem que esperar essas meninas terem relação sexual, se contaminar, teoricamente, pelo HPV, o HPV levar para a NIC, então são décadas. Então, não deu tempo para se ter esses estudos de eficácia. Mas como os estudos de imunogenicidade mostraram-se bastante razoáveis, inclusive existe já o próprio laboratório, né? Tanto a Merck como a GSK, eles já mudaram em bula. Na bula das 2 vacinas já é colocado que até 14 anos você só precisa dar 2 doses. Na verdade, a única sociedade que preconiza 3 doses é a SBIM. E que a gente já teve, inclusive, muito questionamento com eles ficaram até de rever essa orientação, porque é a única sociedade que orienta dessa forma. A própria bula da vacina recomenda 2 doses. Então, é por conta disso, porque crianças e adolescentes, eles, de fato, produzem muitos anticorpos. É ao contrário do paciente idoso, já produz menos anticorpos. Então, a vacina pneumocócica 23, por exemplo, ela é uma vacina bastante reatogênica e pouco imunogênica. Então, essa vacina, num paciente muito idoso, muitas vezes ela pode ter uma resposta de eficácia menor. Mas faz o mesmo esquema padronizado. O calendário da SBIM 2018 já traz essa observação de 2 ou de 3. Agora, a gente, como você disse aí, Nilma, não tem ainda os estudos de eficácia de longa data. Então, a gente sabe que esses anticorpos eles são muito altos, mas a gente não sabe por quanto tempo serão sustentados e por quanto tempo eles vão garantir que essas meninas com 2 doses realmente lá adiante permaneçam protegidas, né? Mas o calendário novo da SBIM já traz isso. A discussão que a gente tem, não é porque os estudos, como o Nilma falou, os estudos longitudinais têm pouco tempo, porque a vacina foi, né, comercializada tem relativamente pouco tempo para esses estudos, e os estudos têm falhas metodológicas gravíssimas. Então, é por isso que realmente é um resultado em aberto a questão de 2 doses. Recentemente, nós tivemos lá na Fiocruz uma avaliação do professor responsável por uma meta-análise que deve estar sendo publicada daqui a algum tempo, e que essa meta-análise mostra que 2 doses, a gente não tem respaldo científico ainda não. Ou seja, os resultados são promissores. Exatamente porque nós não temos resultados em longo prazo. Então, houve realmente esse encantamento pelas 2 doses por conta da questão sorológica, né? Ou seja, o efeito sorológico, ele ocorre, mas isso que Normeide falou,
Nós não sabemos por quanto tempo. E por isso que essa meta-análise que deve estar sendo publicada, do professor Edson Moreira, mostra realmente resultado em aberto. Ou seja, essa mudança para 2 doses não dá garantia ainda. Não quer dizer que não possa ser feita, mas temos que estar atentos a esses trabalhos em longo prazo para ver o que é melhor. Tá certo? Então, observemos que acima de 15 anos, a recomendação são 3 doses. Aí eu fico me perguntando qual a diferença de 14 para 15. Eu fico me perguntando quando eu vejo essas coisas de 1 ano. Sabe como é? Porque de 14 para 15 nós temos a mesma adolescência, com as mesmas características. Então, a gente imaginaria que se nós fôssemos raciocinar por questões de desenvolvimento biológico, nós teríamos que pensar na adolescência tardia, acima dos 17 anos, e não na adolescência média, 14 para 15. Então, isso está sendo revisto, o professor Edson, inclusive, está publicando essa meta-análise, que, com certeza, já há uma solicitação para que a gente informe corretamente ao paciente, ou seja, podem ser dadas 2 doses, é assim que a política pública define, mas vamos ficar em alerta para ver realmente a eficácia dessas 2 doses em longo prazo, no que se refere à neoplasia genital. Pelo fato da gente não ter essa resposta. Então, como que a gente muda se a gente não tem essa resposta? Eu me questiono bastante. Não é? Porque se a gente não pensar diferente, a gente não muda esquemas de vacinação. E repare que a gente está aumentando o número de doses de vacinas. Então, eu fico meio ainda cabreira com essa questão de 2 doses, se a gente não tem esses resultados ainda. Sabe como é? Muito mais uma pressão política do que nos estudos. Quando você vai ver os estudos, existem falhas metodológicas. Então, essa meta-análise do professor Edson Moreira mostra que os estudos com menos falhas metodológicas não respondem realmente a esta eficácia. Então, a gente tem que rever ainda e continuar essa discussão, que eu acho que é bastante salutar. Né? E a gente tem que pensar qual é o nosso objetivo. Qual é o objetivo do governo? É obter melhores estatísticas. Qual é o meu objetivo quando eu estou desse lado da mesa e o meu paciente está do outro lado? É proteger a saúde individual. Então, proteger saúde individual é estrategicamente diferente de saúde coletiva. Então, para o governo, por exemplo, oferecer 1 dose de vacina contra a hepatite A e 1 dose de vacina contra a varicela na infância, ele obtém os resultados que ele quer obter, que é o quê? Menor mortalidade, menor morbidade, com menor ocorrência de internação hospitalar. Mas essas crianças continuam tendo hepatite A e tendo varicela. E continuam sendo internadas por varicela, por complicação de varicela. Em menor escala, sim, mas continuam. Se eu quero que meu paciente aqui, que eu estou recomendando no meu consultório, não tenha varicela, eu tenho que dar 2 doses. Não tem hepatite A, eu tenho que dar 2 doses. Então, isso tudo tem que ser conversado com a família, para a família entender o que é que ela quer. Tudo ser compartilhado e anotado no prontuário, né, Isabel? Anotado, o prontuário é nossa defesa, porque existem muitos processos por vacinação não indicada e que o paciente teve a doença e complicou. Então, é bom que nos protejamos também. Mais perguntas? Alguém mais? Comentário? Bom, gente, obrigado a todos. Parabéns à mesa, todos aprendemos. E dar já os parabéns pelo Dia das Mães antecipado, né? Em nome da Sojiba, todas as mamães presentes e também as filhas transmitem para as mães, né? Boa noite.